Maravilha, então vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Sou médico e hoje, pessoal, eu vou estar fazendo a introdução à fisiologia humana com vocês. Então, a aula super importante, tá? Principalmente ali com foco no edital de transferência da UniRV. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte, tá? Os conceitos de fisiologia, certo? Então, o que alguns dos cientistas vão estar falando para a gente aqui, ó? A ciência que estuda a vida e as funções orgânicas, né? A ciência das funções normais do organismo vivo e de seus componentes, células, tecidos e órgãos. Ou a ciência que estuda as funções do organismo vivo e suas partes, componentes, incluindo os processos físicos e químicos. E agora, para mim, o que a fisiologia é, pessoal? Se na anatomia estudamos a sua estrutura do corpo, na fisiologia vamos estudar as funções dessas estruturas. Tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês tenham isso bem certo na mente. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, qual que é o objetivo da fisiologia humana? Explicar fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem do desenvolvimento e progressão da sua vida. Tá? Então, você só está vivo hoje em dia porque vocês têm uma fisiologia dos seus sistemas funcionando. Tá bom? O fato é, tá, pessoal? A fisiologia humana pode atuar em vários fatores. Controle do calor, controle do frio, o medo, a coragem, a sede, a fome. Certo, pessoal? Então, olha só que interessante. Como eu falei para vocês, de uma forma comparativa, né, a gente vai ter ali, ó, por exemplo, o coração. O coração tem todas as suas estruturas, né, suas cavidades, né, os ventrículos, os átrios, as válvulas, né, toda a parte também dos sistemas coronarianos, seus ramos e tudo mais, certo? Por outro lado, a gente tem a função do coração, que é o quê? Bombear o sangue por todo o nosso corpo, nutrir nossos órgãos, né? Fazer o controle pressórico também, junto aos rins, e aí por aí vai. Tá? Então, aí no caso, eu estou entrando na fisiologia, tá bom? Outro tópico que, inclusive, está no edital de vocês é o seguinte, né? Quais são os níveis de organização que o nosso corpo tem para chegar nesse resultado que a gente quer, certo? Então, vamos lembrar. O menor nível que nós temos, pessoal, é o nosso nível químico, que é o quê? Como vocês lembram lá nas aulas de química, na época do pré-vestibular, escola e tudo mais, né? Os átomos, pessoal, eles vão se unir formando moléculas. Essas moléculas, se unindo, formam células. Ou seja, o primeiro nível é nível químico, o segundo nível é o nível celular. Essas células, como por exemplo que ele colocou aqui, né? Os músculos, por exemplo. Né? Então, essa célula da musculatura lisa, ela vai se unir, formando um tecido muscular liso. Esse tecido, ele pode se unir com outros tipos de tecido, formando um órgão, tá? Então, até agora a gente vai ter ali o primeiro nível, que é o nível químico, depois o nível celular, depois o nível tecidual, que é a junção de várias células, e por fim o nível orgânico, ou seja, a formação de um órgão propriamente dito. Aqui no exemplo, o estômago. Certo, pessoal? Esses órgãos, eles vão se juntar formando um sistema. Então, por exemplo, temos ali o estômago, que ele vai ter uma musculatura lisa. Esse estômago ele vai se unir ali ao intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas, certo? Todos esses sistemas, então eu vou ter uma integração ali desses sistemas, tá? Que é o nível sistêmico. Se eu junto vários sistemas, então temos ali sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema nervoso, por aí vai. A gente vai juntando tudo isso, a gente vai ter no nível do organismo, ou nível 6, tá bom? Então, lembrar que de 1 a 6, a gente vai ter nível químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e o organismo, tá bom? E aí, como é que tudo isso vai se relacionar, professor? Uai, é óbvio. Basta a gente lembrar as relações que o sistema vai tendo com o nosso corpo humano. Então, vamos lá. Eu estou nesse momento aqui respirando e imagino que vocês também, certo? Esse ar com oxigênio vai entrar lá nos pulmões, fazer uma troca gasosa, que é a hematose, lá nos alvéolos, né, junto com os capilares, isso cai na corrente sanguínea, então
a gente já tem a migração ali, a integração do sistema respiratório com o sistema circulatório. Nesse sistema circulatório, a gente vai levar esse oxigênio, né, para as estruturas conseguirem fazer o quê? A metabolização, né? Ou seja, formar ATP, formar energia, fazer respiração celular, certo? Junto com isso, a gente vai ter, além do oxigênio, o quê? Para fazer a respiração celular? Glicose. Então, de onde é que vem essa glicose? Poxa, alimentação. Alimentação é um sistema digestório. Então, no sistema digestório, a gente vai introduzir o alimento, absorver esse alimento, colocar na corrente sanguínea. Essa glicose agora na corrente sanguínea vai poder se juntar ao oxigênio nos órgãos e fazer essas funções acontecerem. Poxa, se eu comi, eu vou ter todo o sistema endócrino também sendo ativo ali, certo? No estômago, no pâncreas, no intestino. Sistema nervoso também, poxa, estou comendo algo muito gostoso, meu Deus do céu, o sistema nervoso também vai estar atuando. Poxa, depois de comer, eu vou ali, pô, tomei refrigerante demais, vou ter que urinar esse refrigerante, quem vai filtrar isso? Seu rim. Então, a gente tem uma integração mesmo do nosso corpo, e todos esses sistemas eles vão tentar se equilibrar para poder manter o seu processo o mais natural possível, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem ali, como eu falei para vocês, essa integração, o que é a fisiologia integrativa? Vão ser diferentes sistemas do corpo, né, coordenado ali, que coordenam o animal, tá? De forma integrada. Então, por exemplo, sistema cardiovascular tem a ver com pressão, tem a ver com rins, é integrado. Então, escritor com cardiovascular tem a ver, com digestório, com respiratório e tal. Então, essa é a integração, tá? Função versus processo, pessoal. A função, como eu falei para vocês, de um sistema, é o porquê do sistema, certo? Por que ele funciona e tudo mais. Já o seu processo é eu tentando entender esse funcionamento, ou seja, seria o como, né? Então, função é assim, ó, o que esse órgão faz, o porquê dele. Já o processo ele vai ser o como esse sistema funciona, tá bom, pessoal? Então, o papel da fisiologia, basicamente, é integrar funções desses sistemas. Olha que lindo, cara. De uma forma que equilibrada, tá? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Sistema tegumentar, que seria a pele, né? A gente vai ter toda uma proteção envoltório para proteger, de fato, o meio interno do externo, a gente tem essa separação. O sistema musculoesquelético, poxa, ele vai fazer tanto a sua sustentação, quanto a questão da movimentação, tá? Sistema respiratório, ele faz essa questão de trocas gasosas. Sistema digestivo, poxa, ele vai captar nutrientes e água, que é super importante. Elimina resíduos também, como vocês bem sabem. Sistema urinário, remove excesso de água, faz controle pressórico, elimina resíduos, certo? Sistema reprodutor, poxa, produz o óvulo, espermatozoide. Sistema imune, né, vai ter toda uma proteção dos linfócitos atuando no nosso corpo. Sistema circulatório distribui a substância, e por aí vai. O sistema endócrino vai coordenar essas funções do nosso corpo. Tá? O sistema endócrino é o grande coordenador junto com o sistema nervoso, tá bom, pessoal? E tudo isso vai ser integrado como se fosse uma grande balança, né? Que a gente chama de homeostase ou homeostasia, tá? Como vocês preferirem da literatura. Então, basicamente, eu vou dar um exemplo clássico para vocês de homeostase, pessoal. Então, vamos lá. Eu estou aqui tranquilo e resolvo dar uma corrida, tá? Vamos dar um corridão aqui para vibrar. Na corrida, pessoal, o que vai acontecer? O meu coração ele vai aumentar a frequência cardíaca, certo? Com o aumento dessa frequência, o que vai acontecer? A gente vai ter um aquecimento do nosso corpo, até porque a gente também está em movimento, o sangue está circulando mais, tá? Esse corpo começa a aquecer e a gente começa a ativar o sistema excretor para poder suar e refrigerar aqueles órgãos. O que mais vai acontecer? A nossa respiração vai ter que aumentar, até porque agora a necessidade de introdução de glicose e oxigênio nos órgãos aumentou, então tem que aumentar a taxa respiratória. O coração já está bombeando, já que é uma beleza, então justamente para conseguir levar ali esses nutrientes aos nossos órgãos. O que mais vai acontecer? O sistema endócrino vai estar ativando várias endorfinas e outros hormônios ali envolvidos na corrida. Então, observem, pessoal, que esse estado ele vai se permanecer por um momento até a gente conseguir equilibrar. Poxa, eu parei, comecei a respirar mais devagar, o coração foi diminuindo o batimento, então tudo isso vai voltando de uma forma sempre bem equilibrada. Tá certo, pessoal? Então, assim, o que seria a homeostase, então? É a capacidade do nosso corpo de manter a nossa estabilidade, né, interna, tá?
Então, tanto do sistema nervoso, como respiratório, circulatório e endócrino, como eu acabei de dizer para vocês. Então, a gente vai ter ali, dando uma corrida, toda a questão dos movimentos, né, do sistema nervoso, tá certo? O coração vai bater mais forte, a respiração vai aumentar, né, então vai ter taquicardia, taquipneia. O sistema endócrino vai ativar também, que é uma beleza. Para a atividade física, tudo isso também vai estar voltando. Então, o sistema respiratório acompanha o circulatório, que acompanha o endócrino, por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, entender que a homeostase é essa capacidade do nosso corpo de se estabilizar de uma maneira interna. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu dei um exemplo para vocês, ó, só para entender. Tá? Então, a gente vai ter o nosso organismo aqui fazendo a homeostase, certo? A gente pode ter tanto uma boa função quanto uma má função, né? Sempre a gente vai ter esse equilíbrio ali. Então, algumas funções podem estar comprometidas, algumas outras funções elas vão ter o sucesso ali na sua fisiologia, tá? Então, eu quero que vocês entendam que a homeostase é uma balança, tá? Então, a gente às vezes descompensa outros sistemas para compensar outros, tá certo, pessoal? Então, assim, como eu falei para vocês, essa aqui era uma introdução à fisiologia, tá? Claro que agora, nas próximas aulas, vamos destrinchar a fisiologia de cada sistema, tá certo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida, tá tranquilo?